Oi, igreja, boa noite. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Geralmente eu fico nervoso quando eu vou pregar, mas hoje eu estou mais. Mais que o normal. Abram a Bíblia, por favor, em Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 9. Amém? Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, e tem 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Só até aqui. Eu queria trazer um pouquinho do contexto para que a gente pudesse entender o que eu gostaria de ministrar ao coração da igreja hoje. Tá? Jesus, nós vamos ver no versículo 1 que começa assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus, ele estava na Galileia, onde ele havia curado o filho de um oficial. E depois disso, ele tinha que participar de uma festa em Jerusalém. Existiam 3 festas que os judeus tinham que participar todos os anos. Eles tinham que ir a essa festa. Então, depois que Jesus fez essa cura no filho oficial, ele tinha que ir para Jerusalém. O texto não menciona qual era essa festa, mas era uma das principais festas em que Jesus tinha que estar, assim como todos os judeus. Com base nisso, a gente sabe que Jerusalém estava cheia. E em Jerusalém tinha um tanque, um lugar, num átrio, num pátio, que ficava próximo onde era o Templo de Salomão. E esse tanque, ele era usado de forma cerimonial pelos judeus. Só que depois de um tempo, surgiu-se esse comentário, vamos dizer assim, essa história de que aquele tempo naquele tanque aconteciam coisas que serviam para abençoar, para curar as pessoas. E aí aquele lugar, que era um lugar usado para purificação, era um lugar que, aí no texto fala que era próximo à Porta das Ovelhas, que era onde as ovelhas entravam para ser limpas, para o sacrifício. Tinha todo um ritual, mas aquele lugar que era usado para uma situação, acabou sendo identificada, acabou sendo usada para outra situação. Betesda, que é o nome do tanque, significa casa de misericórdia. E o que nós temos que entender na ministração de hoje é que Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para socorrer os aflitos, ele veio para alcançar os perdidos. E se nós fizermos uma enquete aqui, quantos de nós hoje não estamos passando por uma certa aflição, por uma certa angústia? Pessoas que estão machucadas espiritualmente, pessoas que estão em situações ou doenças físicas e que precisam de um relento, precisam ser tocadas pelo Senhor. E para isso Jesus veio, para nos tocar, para nos salvar,
para nos purificar, para nos dar a paz que vem dele. Só que ali o texto fala que naquela região ficava uma grande multidão de doentes, de enfermos. Se vocês olharem, dependendo da versão que vocês estiverem lendo, vocês vão ver que no versículo 4 tem um colchete. Em algumas Bíblias não, mas isso mostra que o versículo 4, em algumas versões, parte do versículo 3, esse trecho, ele foi adicionado à palavra de Deus, alguns séculos depois. Porque esse trecho foi adicionado para que se pudesse entender o versículo 7. Porque seria impossível você entender o versículo 7 ou todo o contexto sem o versículo 4. Então, o que acredita-se que nos originais não tenham esse texto e que ele foi colocado depois por escribas para que se pudesse entender. Porque a tradição, havia esse boato, essa situação de que um anjo descia, tocava nas águas, e então aquele que pulasse primeiro era curado. Só que o que nós temos que entender é que isso não é a metodologia de Deus. Deus não atende quem vem primeiro. Deus atende quem tem fé. Deus não é o SUS. Não é ali por ordem de chegada, mas sim a sua fé, o quanto você crê, o quanto você está entregue, está disposto a viver. A metodologia de Deus é estar contigo e quando você clamar, independente de onde você estiver, Ele vai te ouvir. Só que nós muitas vezes confundimos as coisas, ou muitas vezes nós nos entregamos à religiosidade, que era algo que acontecia nesse lugar. Eles entendiam que um anjo vinha da parte de Deus. Religiosidade. Porque aquilo tinha que acontecer. O templo era o lugar onde o povo ia buscar a presença de Deus. Só que, olha como a situação muda. Jesus vai ao tanque, lugar onde os doentes estavam. O templo representava a religião, o sacrifício, mas o tanque representava uma necessidade humana. Eu gostaria de que vocês começassem a visualizar esse lugar, criar na sua mente esse lugar, criar na sua mente esse tanque, essa situação, para que a gente possa entender que Jesus mostra que a graça de Deus, ela vai até o necessitado, e que Deus não está preso a templo, e Ele se move através, por quem? Até aquele que tem sede de cura, sede de Deus. E quando nós começamos a olhar para essa situação, e eu particularmente gosto de ficar visualizando, né, um tanque, um lugar, e eu vou ser muito franco com vocês, para que vocês possam compreender o que eu quero que vocês pensem. Quando eu digo, imaginem esse lugar, quem já foi num SUS aqui, numa UPA? Numa UPA lotada, saindo pelo ladrão. Claro que não foi numa virada de ano, que virada de ano, coincidentemente, ninguém fica doente. Mas, num dia, um domingo, porque na segunda-feira tem que trabalhar, talvez a UPA esteja lotada. Né? Sabe o quanto é difícil? Cheia de pessoas, situação caótica, o cheiro, a lugar, enfim, é algo, não é? Estranho. Agora eu quero que vocês imaginem esse lugar, esse tanque, que inicialmente era algo cerimonial, mas se tornou um local onde havia muitos enfermos. Muitos. Agora você imagina um lugar onde tinha muitos paralíticos, crendo, vivendo uma religiosidade de que eles tinham que mergulhar naquela água a qualquer momento. O que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, olha, um aglomerado de pessoas à beira de um tanque esperando o momento da vida deles. Esse homem esperava por 38 anos para ser curado. Será que esse homem poderia falar assim, bom, a água está tranquila, não está movimentando, eu acho que eu vou dar um pulo ali no rio para tomar um banho, depois eu vou no banheiro e aí eu volto aqui. Você acha que eles faziam isso? Como você acha que funcionavam as necessidades? A situação, a alimentação, sobra de comida,
dias e dias e meses sem tomar banho. Imagine o odor que exalava daquele lugar. Imagina a situação caótica que estava naquele lugar. Pessoas desesperadas. Imagina como estava aquela água. Difícil, não é? Aquele aglomerado de pessoas. Com base nisso, eu quero que você comece a entender que Jesus chegou àquele lugar e viu aquela pessoa. Então, não importa o lugar que você está, não importa a situação que você vive, a dor que você está sentindo, Jesus te vê. No meio da situação mais difícil. Talvez os fariseus não entrassem naquele lugar. Talvez os ricos da época não entrassem naquele lugar. Porque eles buscavam lugares mais requintados. Mas aqueles necessitados estavam lá. E Jesus estava ali. Jesus se fez presente ali. E Jesus viu aquele homem ali, assim como ele me vê, assim como ele te vê. Aí, mediante toda essa situação, eu quero que você comece a compreender agora uma linha de raciocínio, para que nós possamos realmente ser curados, para que nós possamos realmente ser transformados, para que nós possamos realmente sair daqui de uma forma diferente da que entramos. Eu, particularmente, já fui muito abençoado com o louvor, mas eu acho que não há nada tão bom que não possa melhorar, não há nada tão ruim que não possa piorar. Então eu espero que nós possamos ser muito abençoados com o que o Senhor tem para nós. Agora, olhem para mim no versículo 5. Diz assim: estavam ali, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Esse é o ponto que eu acabei de falar, que Jesus distingue, que Jesus olha. E Jesus olha no teu coração, querido. Jesus está olhando no fundo, no seu íntimo. Porque quando Jesus olhou aquele jovem rico, ele viu que aquele jovem rico zelava pela riqueza que havia na vida dele. Jesus viu a hipocrisia no coração dos fariseus, sem que eles dissessem a qualquer coisa. Jesus viu a falsidade no beijo de Judas. Jesus viu um arrependimento sincero lá naquele ladrão que estava na cruz. Então, olha, você pode tentar fazer o que você quiser hoje, mas Jesus está vendo a verdade do seu coração. Então, por isso eu digo para você, olha, abra o teu coração, abra de uma forma que você possa ver, porque Jesus está vendo. O problema, muitas vezes, não está em Jesus, muitas vezes nunca está em Jesus, mas muitas vezes está em nós mesmos, porque nós não abrimos o nosso coração como nós temos que abrir. Nós vamos para o culto, nós vamos para um momento de oração, nós dobramos os nossos joelhos em nossa casa, mas nós só falamos aquilo: ó Senhor, venha, venha, e em nenhum momento nós olhamos para dentro de nós, para falar aquilo que está lá no íntimo, que precisa ser dito, mas que Ele sabe que está lá. Sabe por quê? Davi comprova isso no Salmo 139, e eu acho fantástico quando ele diz aquilo. Ele fala assim, olha, eu vou ler um trechinho aqui, ele diz assim, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Me cercas por detrás, pela frente, põe as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Se Davi sabia disso, sabe qual é o problema? Nós não sabemos. Nós nos esquecemos disso. Porque Jesus viu o sofrimento daquele homem que sofria 38 anos. E você acha que Ele não vê a sua angústia? Você acha que Ele não vê a sua dor? Você acha que Ele não vê
o quanto você tem reclamado, chorado, buscado. Acha que ele não vê as suas lágrimas? Ninguém, eu vou repetir, ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Davi não escondeu o seu adultério, Acã não conseguiu encobrir o roubo que ele fez em Jericó, Caim tentou fugir de Deus, não conseguiu. É impossível. O que eu quero falar nessa primeira parte é: você não sai do foco de Jesus. Ele está te vendo, ele está vendo, ele vê no seu íntimo, ele vê aquilo que você não está conseguindo dizer, mas que você precisa dizer, mas que você precisa falar essa noite, você precisa entregar. Sabe que esse milagre, só está no Evangelho de João, e é o único milagre de Jesus que ele não é procurado por alguém. Jesus vai até essa pessoa, não é alguém que vai atrás de Jesus e fala: me cura, me sara. Esse Jesus vai até eles, até a pessoa, porque Jesus, queridos, ele não deixa passar nada. Sabe, no tempo certo, no tempo de Deus, no momento de Deus, o mar vai se abrir. E eu só preciso que você creia nisso. Agora, vamos entender a compaixão de Deus. Porque nós entendemos que nós não saímos do foco de Jesus. Amém? Ele está olhando? Está olhando para você? Crê nisso? Está olhando para o seu coração? Crê nisso? Vai abrir o seu coração? Aí é que está. Versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, lhe perguntou: quer ser curado? O Senhor Jesus viu o sofrimento daquele homem. E o Senhor Jesus se compadeceu com o sofrimento daquele homem, indo ao encontro daquele homem. Às vezes, nós vivemos um momento de autopiedade. Deus não olha para mim. Há um tempo atrás eu falei: Deus, ainda brinquei com a Samara, eu sei que o Senhor vai abençoar, eu sei que as coisas vão mudar, eu sei que os trabalhos vão aparecer, mas eu preciso de datas, Senhor. Preciso de datas, porque não está dando. E a gente acaba questionando, a gente acaba fraquejando na fé quando a chuva vem, não é verdade? Às vezes a chuva bate com força, às vezes o vento vem, sopra na parede, a enxurrada vem no nosso alicerce, e nós temos que estar firmes em Jesus. Mas nós temos que entender, ele tem compaixão, ele se compadece de nós, ele se compadeceu desse homem, ele se compadeceu de tantos outros. Só que uma coisa que eu aprendi é que a pedagogia de Deus é infalível, ela é perfeita. Eu já passei por momentos, e um dos maiores, mais difíceis da minha vida, eu não questionei ele. Eu lembro que em um certo momento eu dobrei meus joelhos e eu falei assim: tá bom, eu sei que eu vou ter que passar por isso. Eu só peço que o Senhor passe comigo. A minha vontade era de dormir agora e acordar daqui 6 meses. Era a minha vontade. Se tivesse um botão do coma, mas não existe, querido. Porque isso que eu tinha que passar era a pedagogia de Deus para a minha vida. Era algo que ia me fortalecer. Era algo que ia me fazer crescer. Era algo que ia me fazer me tornar um cristão melhor, um cristão maior, algo mais maduro, alguém mais preparado para as adversidades que iriam de vir. E outras vieram. Só que quando você passa por uma situação tão difícil e depois vem algumas menores, você fala: mato no peito e dou de primeira. Não é? E quando você vê alguém que não passou por tanta aflição passando, você fala assim: já passei, fica tranquilo, é rapidinho, vai resolver. Porque a pedagogia de Deus, ela vem te fortalecendo, te transformando, te fazendo um cristão melhor, vem te lapidando para que você pareça cada vez mais com Ele. Paulo fala isso. Quanta coisa Paulo passou, perseguição, dor, angústia, e tudo isso fez mais forte, porque a pedagogia de Deus vem para nos fortalecer. Quer paciência? Deus te dá paciência. Não com um pozinho mágico, mas com tribulação. É a tribulação que vai te dar paciência. Mas Deus não me ama, Deus te ama, Ele te compadece, mas é o jeito
do filho ser educado pelo pai. Quem já reparou isso? Olha, eu pelo menos em casa era assim. As crianças pequenininhas, elas tropeçavam. Quando tropeçavam, o que a mãe faz? Ai, meu filho, põe em pé, não é? O que o pai faz? Levanta aí, mano. Vai, levanta agora. Vamos. O pai ama menos? Mas o pai ensina, a mãe é o coração, o pai é a força. E quando nós passamos por esse momento, o pai se compadece. Eu vejo meu filho cair, eu via meu filho cair, eu ficava chateado. Mas eu tinha que ter uma postura para que ele entendesse qual era a posição minha sobre ele. E para que, baseado na minha posição, ele se fortalecesse. Dá para entender? Enquanto a mãe vem e chora e faz tudo aquilo, lambe, arruma o cabelo e faz tudo aquele monte de coisa, o pai coloca de pé, ou o pai fala, levantou, dá um tapa no ombro e fala assim, vai lá, varão, segue. É a pedagogia de nos fazer mais fortes. Isso não quer dizer que o coração não parte, isso não quer dizer que, ai, nossa, dói demais. Dói demais. Um dia o Luca caiu e ficou assim, quase uma outra cabeça na cabeça dele. De tão grande, um galo enorme. Meu coração partiu, só que eu tinha que chegar na frente dele e falar assim, cara, você é brabo mesmo, é isso aí, tá, não vai sarar, tal, e brinquei ali com ele ali, aí ele vai brincar, ele foi embora chorando, eu falei, ai meu Deus do céu, o menino quase rachou o piso no chão, só que a pedagogia de Deus, ele vê o nosso sofrimento, ele se compadece, mas ele precisa que a gente se fortaleça. Talvez a dor que você esteja passando seja pelo seu crescimento, para o seu crescimento. E eu sei que Deus está vendo, e eu sei que Ele está se compadecendo, e eu sei que no momento oportuno Ele vai te tomar pela mão. Ele vai te colocar em pé. Ele vai falar assim, viu? Está mais forte. Saiu renovado. Saiu transformado. Sabe por quê, queridos? Porque um cristão não se curva. Não se curva ao mundo. Um cristão não pode se curvar às dores mundanas. Um cristão não pode se curvar a essa ideologia que faz com que a gente se transforme em vítimas. Eu estava vendo essa semana sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí tem aquele trecho que fala de um monte de instrumentos, não é? Quando tocaram os símbolos, as flautas e não sei o que, um monte de instrumentos, vocês devem se ajoelhar, e eles não se ajoelham. Eles não se ajoelham. E o imperador, o rei, fica muito bravo, fala assim, olha, vou dar mais uma chance, quando tocar tudo, vocês devem se ajoelhar, se ajoelhem, senão vocês vão morrer. E aí toca e eles não se ajoelham. Ele fala assim, olha, nós não vamos nos dobrar a nada, e se nós tivermos que entrar, nós vamos entrar. E aí eles falam algo maravilhoso, porque eles falam assim, olha, e se nós tivermos que morrer queimado lá, e se Deus for nos deixar morrer queimado, amém. Olha como eles foram amadurecidos. Eles disseram assim, olha, estou pronto para entrar na fornalha, estou pronto para fazer isso. Ele é um cristão que passou por uma aprovação e se transformou em alguém maior. Vai falar isso para um novo convertido. Para não falar que tem muitos velhos convertidos que também, felizmente, o próprio Paulo fala, deveria falar com vocês coisas diferentes, mas vocês estão no leitinho ainda. Irmãos, nós temos que nos compadecer das pessoas também, não é? Mas tem, já encontrou aquele crente? Aqui na nossa igreja não tem, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você fala assim, e aí irmão, como é que tá, na paz? Ah, pastor, eu vou falar para você, a dor aqui, pastor, aqui, sem dinheiro, sem nada, uma lista de coisas ruins. Aí, acontece uma coisa boa. Oh, que bênção, arrumou trabalho, agora, mas não vai dar para trabalhar porque a dor... Sabe aquele cristão que não evolui, que sempre tem uma dor, sempre tem um problema, sempre tem uma situação, que não consegue erguer a cabeça e falar assim, meu, mudou, estou curado, vou para cima assim mesmo. Porque ser cristão é isso, queridos. Eu já disse uma vez, e eu acho assim que é uma forma de pensamento, um pensamento fantástico, para que... No começo eu tinha vergonha quando eu pensava naquilo. Hoje eu falo, uau! Porque nós vamos converter uma pessoa hoje, nós vamos falar de Cristo para uma pessoa hoje. Nós não, outras igrejas. Vem para Jesus que a tua vida vai mudar.
vai ser uma bênção, as portas vão se abrir, e os céus passar, vai ser igual a Branca de Neve. A Bela dando um exemplo, sei lá qual é que os passarinhos vêm e vai conversando com você, e vai ser tudo perfeito. E aí a pessoa que está sendo evangelizada fala assim, não sei não, o que mais tem lá? Dá para entender? E aí tem que ser dentro do tapete vermelho. Olha, estou aqui para você. Olha o lugar de honra. Olha, tem que lamber a pessoa. E quem se converte para Cristo, para servir a Cristo, para viver para Cristo. Tem que chegar aqui e falar assim, quero servir, o que eu faço? É lavar a banheira, é varrer aqui fora, é ficar lá na porta, eu vou. Só que quando nós olhamos para a igreja primitiva, era assim, olha, eu vivo para Cristo, porque Cristo vive em mim. Só que é o seguinte, venha. Só que olha, se você for pego amanhã, eles vão levar você e sua família para o Coliseu. E eles vão entregar você, tua mulher e os seus filhos para as feras. E você vai ser morto. Ou senão eles vão pegar você e vão colocar fogo em você e colocar você como um poste na rua. Eu já disse isso aqui uma vez. Mas isso é muito impactante, porque é a verdade. E sabe o que acontecia? Eu quero esse Cristo. Eles falavam, eu quero. Eu vou morrer por isso? Eu morro. Mas eu quero esse Cristo. Não tinha essa lamentação, não tinha essa autopiedade. Não tinha. Irmãos, vamos morrer por Cristo, vamos viver para Cristo. Vocês viram quantas pessoas morreram na Nigéria nesse ano? A quantidade de cristãos que morreram na Nigéria esse ano. E acha que Jesus não viu um por um deles? Viu. Acha que não consolou? Consolou. Mas eles viveram para um propósito muito grande. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um deles. E se essa perseguição chegasse aqui? O Senhor Jesus, Ele vê, Ele se importa, Ele está sabendo. Eu gosto daquela passagem que Ele fala para os discípulos, olha, vamos atravessar para o outro lado, da margem. E Ele coloca os discípulos no barco, e os discípulos vão, e no meio do caminho tem uma tempestade. E aí diz que a quarta vigília, Jesus do monte está olhando no meio da tempestade, vendo os discípulos do barco. Irmãos, quem consegue ver no meio de uma tempestade, no meio do mar? Esse conseguir ver não é com os olhos, como a gente está imaginando. É como Cristo vê cada um de nós, no meio da dificuldade que nós encontramos. Então entendam uma coisa, está vivendo um momento de dor, um momento de dificuldade, Ele está te vendo e Ele se compadece de você. Ele cuida, Ele sente por você, Ele sente a sua dor. Mas aí, e se Jesus chegar até você, como chegou com aquele homem? Porque é tudo que nós queremos, não é? Jesus me vê? Jesus me vê. Amém, glória a Deus. Jesus se compadece de mim? Se compadece de mim, glória a Deus. E aí Jesus está na sua frente. Jesus te viu naquele lugar fedido, imundo, cheio de pessoas. Ele atravessou todo mundo e foi até você. E ele chegou até você. Olha esse momento. Visualizou Jesus na sua frente? Não visualize o Jesus da TV, tá bom? Mas visualizou? Aí Jesus olha para você e fala assim, olha, quer ser curado? Quer ser curado? Quer ser curado da sua dor? Quer ser curado da sua angústia? Quer ser curado da sua depressão, da sua ansiedade? Quer ser curado da sua mágoa? Quer ser curado daquela ferida que te abriram na infância? Quer ser curado daquela ferida que te abriram há 10 anos, 20 anos? Quer ser curado? Qual seria a resposta? Sim. E o que esse homem respondeu? Olha comigo. Versículo 7. O enfermo lhe respondeu, Senhor. Jesus pergunta no versículo 6, queres ficar são? No versículo 7 ele diz, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha num tanque, mas quando vou, desce outro antes de mim.
Aquele homem sofreu por 30 anos, 38 anos, talvez tivesse buscado todos os recursos possíveis, tudo que ele podia fazer ele fez, estava à beira da falência, faliu, passou por toda a adversidade, todo o problema, não tinha mais com quem contar, foi parar naquele lugar. E ali viveu por muitos anos. E ele estava apegado a essa situação. Sabe por quê? Tem muitos de nós, isso aqui é uma verdade que talvez seja até dura, muitos de nós não querem ser curados. Muitos de nós querem continuar vivendo na mesma situação. Sabe por quê? Porque se for curado, vai ter que se levantar. Se for curado, vai ter que pegar sua marca. Se você for curado, você vai ter que servir. Se você for curado, você vai ter que testemunhar. Se você for curado, você vai ter que trabalhar. Muitos de nós não conseguem admitir. Esse homem, ele sabia do problema dele. Nós sabemos do nosso problema. Não é? Como nós sabemos? Porque aquela pessoa fez mal para mim, porque aquela pessoa falou isso, porque aquela... Eu não estou questionando a sua ferida. A pergunta é, você quer que a sua ferida seja curada? Porque tem gente que se acostumou a carregar aquela ferida. Ela virou a ferida de estimação. Não, porque essa aqui é minha ferida de estimação. Não, não mexe na minha ferida, porque é só minha. Porque qualquer coisinha ele volta para aquela ferida. Qualquer problema ele fala daquela ferida. Qualquer discussão na família, mas olha a minha ferida. Mas olha a minha dor, mas olha a minha depressão, mas olha o meu problema. E aí não quer ser curado, porque aquela ferida o levou para uma zona de conforto. E lá ela quer ficar. Como é que ela pode curar daquela ferida? O que vai ser da minha vida sem aquela ferida agora? Vou ter que me levantar, pegar minha maca e sair andando. Quando as pessoas brigarem comigo, eu não vou poder falar mais da minha ferida. Vou ter que servir. Vou ter que pedir aquele ministério que sempre ficam me convidando, eu nunca vou por causa da minha ferida. Vou ter que parar de falar não para aqueles convites de ministério, porque agora eu não tenho mais a minha ferida, eu não posso abrir mão da minha ferida. O pastor Daniel não está falando que todo mundo aqui faz isso. Cada um avalia-se a si mesmo. Mas nós sabemos que temos a ferida. Nós sabemos que Jesus olha para a nossa ferida. Nós sabemos que Jesus se compadece de nós. A questão é, queres ser curado? Quer ser curado ou não quer? Quer declarar ao Senhor, Senhor, a minha ferida é essa, me fizeram isso. Não importa o tamanho da lista que seja a ferida que foi causada em você. Fale tudo para Ele. E no final diga, quero ser curado, quero ser curada. Porque Ele vai te curar. E quando Ele te curar, levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque a igreja precisa de pessoas que se levantam. A igreja precisa de pessoas que querem ser curadas. A igreja precisa de pessoas que querem buscar, querem trabalhar, querem fazer, querem ir para o labor, querem arregaçar as mangas. A igreja precisa disso porque você já está aqui e lá fora tem um monte de gente que não está salvo. Precisando. Esse bairro está cheio de pessoas que usam drogas. E o que nós vamos fazer para alcançar? Precisamos ser curados para poder ir. E nós não queremos, porque queremos ficar aqui, no quentinho, no macio, no gostoso. Queres ser curados ou não? Vamos alcançar vidas ou não? O Du falou, não é um clube. Aqui não é um clube. O medo é que se transforme num clube. Não pode se transformar num clube. É a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo tem que se levantar como igreja. E é o corpo que se levanta, não são um ou dois que decidiram ser curados, mas a igreja decide ser curada, a igreja busca essa cura, a igreja clama por essa cura, e o Espírito Santo de Deus desce e cura, e transforma, e muda a nossa vida. Quer ser curados? Nós não podemos aceitar, irmãos, viver uma vida sem cura emocional. Olha, teve uma época na minha vida que eu pensava assim, de algumas pessoas, se eu
crente, pastor, tá bom? Se eu encontrar na rua, dou porrada. Deus me perdoe. Tive esse pensamento. E não vem falar assim, pastor, muita aqui já pensou assim também. Tá bom? Muita gente aqui pensou assim. Tô mentindo? Amém. Tá vendo? Tá no nosso coração, a gente só precisa falar. E eu pensava, sabe quando eu fui curado? Quando eu orei por eles. E não foi assim não, ai Deus abençoa, viu? Abençoa fulano, ciclano, abençoa, não. Dobrei os meus joelhos, às 3 da manhã. Deus, fulano, abençoa a família, abençoa o ministério, abençoa a vida profissional, abençoa, 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 abençoa. Agora a pessoa, Senhor, o fulano aqui agora, abençoa, 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 abençoa. Sabe o que aconteceu? Eu fui curado. Eu não queria matar mais ninguém. Olha que bênção. Estava bem. Sabe o que é isso? Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Eu quis ser curado. E para que eu queira ser curado, eu tenho que abrir mão daquilo que muitas vezes eu não quero abrir mão. Porque a pessoa te ofendeu e você segura aquela ofensa e fala, não, vai ficar guardado aqui porque eu vou me vingar. Mas a Bíblia diz que a vingança é do Senhor e não somos nós que fazemos. Ah, mas aquela pessoa da minha família eu não perdoo. Então Deus não te perdoa. Dá para entender? Se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Se você quer ser curado, você precisa liberar perdão essa noite. Se você quer ser perdoado, você precisa confessar essa noite. Se você quer ser perdoado, você precisa reconhecer e pedir por essa cura essa noite. Para que haja transformação, para que haja cura, para que haja um despertar. Para que a igreja cresça em comunhão, em santidade. Para que como igreja a gente se levante e alcance mais pessoas que estão feridas, que estão doentes, que estão cativas e que precisam ser curadas. O Senhor Jesus está dizendo, quer ser curado? Se eu perguntar para cada um aqui, Deus, mostra, ou se eu perguntar, levante irmão, fale, qual é a sua dor? Qual a sua enfermidade? É na alma? É aqui? É ali? Quem te fez mal? Fulano, ciclano? Porque nós carregamos esse sentimento de vitimismo, não é? Ai, mas tal pessoa me fez tanto mal. Ai, no trabalho. Ai, aquela pessoa na faculdade. Ai, na escola. Ai, aquela irmã, aquele irmão. Sempre tem, não é? Só nós somos os santos, que nunca fazemos mal, não é? Só nós somos aqueles que nunca falam nada errado. Só nós somos aqueles que nunca tomam atitudes erradas. Só nós. Os outros não. Os outros erram. Mas nós, a imagem do Pai perfeito. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua pequenez. Está me diminuindo, pastor? Não estou diminuindo. Nós somos pequenos, falhos e precisamos da misericórdia de Deus. E Ele é aquele que vem com a sua misericórdia e cura e transforma. Dá para crer nisso? Amém. Irmãos, vamos ser curados essa noite? Porque assim, olha, Jesus está aqui, amém? Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está vendo, amém? Vendo o seu coração, amém? No íntimo do seu coração, amém? Lá no fundo do seu coração, amém? Atrás daquela porta que ninguém abre, amém? Ele está vendo. Ele está vendo. O que você não quer confessar, ele já sabe, amém? Então confesse. Vamos confessar essa noite. Vamos declarar essa noite. Vamos clamar por cura essa noite. Por cura na alma, cura física. Vamos clamar por todo tipo de cura. Vamos reconhecer e vamos estar dispostos a pegar a nossa maca essa noite e nos levantar. E sair daqui curados, marchando, testemunhando. Crê nisso? Vamos orar? Vamos orar. Oh. Amém. Glória a Deus. Jesus disse assim, olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Crê que ele pode falar isso essa noite? E ele vai falar. Mas antes,
Quer ser curado? Quer ser curado? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale das suas feridas. Eu quero que você fale das suas dores. Eu quero que você fale do que você está sentindo. Fale do que tem te perturbado. Clame ao Senhor. Querido Deus, Pai, nós clamamos a Ti essa noite. Feridas são abertas, momentos de dor, de angústia, Senhor. Pessoas que estão passando por dores difíceis há tanto tempo, enfermidades, depressão, síndrome, Senhor, pânico. Pai, o Senhor é aquele que vai profundo ao coração de cada um. Então entra, Senhor, na vida de cada um essa noite. Pai, tira tudo ali que não agrada o Senhor. Transforma cada vida, cada pessoa naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua igreja comece a confessar, comece a declarar que quer ser curado, que quer ser transformado, que quer sair dessa noite renovado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cura a Tua igreja, Senhor. Cura a Tua igreja essa noite. Que haja um derramado do Teu Espírito Santo. Que haja cura em todas as áreas aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo o mal levantado com a Sua igreja, Senhor, que venha cair por terra agora. Em nome de Jesus, Senhor. Toca na Sua igreja essa noite, Senhor. Que a Sua igreja declare: quero ser curado. E o Senhor diga à Tua igreja: levanta-te agora. Levanta, toma o teu leito e ande, marche. Viva para Cristo. Sirva, trabalhe, marche, testemunhe para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura sendo derramada nessa noite, na Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor.